Olá, bom dia ou boa tarde, né, pessoal? Quem aí tomou café é bom dia. Quem já almoçou, né? Meio-dia já é boa tarde para você, tá certo, pessoal? Graças a Deus, pessoal, mais um dia aqui para podermos gravar o nosso estudo, né? Que cada dia vai se aprofundando mais, vai, sabe, quem tá acompanhando meus vídeos desde o começo, essa pessoa teve um crescimento muito, sabe? E a gente ainda não tem nem um ano, né? Nem, por exemplo, 6 meses, não tem, né? 6 meses, um ano de que a gente está aqui estudando, né? Cada coisa detalhada em cada coisa, sabe? Colocando tanto a Bíblia, conhecimento das coisas, mas isso tem feito crescer a gente. Quando a gente faz esse estudo, não fica só nenhum pensamento de um grupo, entende? Fica ali preso numa doutrina de um pensamento de um grupo, a pessoa não cresce. Às vezes passa anos e anos no grupo e não tem conhecimento de nada, entendeu, pessoal? Foi que eu estava até conversando com a irmã, né? Porque ela já tem já o quê? Já uns 6, 7 anos, né? Numa igreja aí. Mas ao longo da caminhada dela evangélica, ela tem mais. Ela deve ter uns 15 anos que vai para grupos assim. E ela me confessou que nunca tinha aprendido, né? As coisas que ela está vendo no meu vídeo, nos grupos aí que ela participou, entende? Ela disse, nossa, e você vê que a gente não tem muito tempo, né? Muitos anos, mas é saber pegar o entendimento e colocar no lugar certo, entende? Eu pego várias coisas. E esses grupos não, eles só ficam naquele grupinho no pensamento, só usa, os evangélicos usam o quê? Só usa a Bíblia, né? Os espíritas usa também a Bíblia, mas é muito pouco, usa mais o livro lá de Allan Kardec, usa, entende? Não é, não tá buscando a coisa. Tem outro grupo também que é o livro de Urântia, ele só fica no livro de Urântia. Tem um grupo aí que um cidadão até estava querendo debater comigo. Depois ele viu que os meus vídeos, ele viu assim, nossa, eu nunca vi uma coisa dessa. Ele aí não quis mais debater comigo, né? Debater não, eu ia conversar com ele qual era a dúvida dele, qual era a indagação dele que pegava, né? Então, ele não veio mais querer conversar comigo, disse que não quer mais ver meu vídeo, não quer conversa comigo e tal. Pessoal, essas pessoas, né? Porque quer ficar aquele grupo ali, vai ficar com entendimento pouco, porque só vai ficar pensando naquelas coisas. A gente tem que avaliar tudo. A gente não pode se prender. Então, se a gente é espiritualista, por isso que eu me declaro agora como um espiritualista, universalista, né? Que está, como é que se diz? Observando todas as coisas que existem aqui nessa realidade, sabe? Olhando todas. E dali
eu vou tirar a essência que existe da verdade. Se tem verdade por ali. Entende? Agora, essas pessoas estão confundindo porque eu estou examinando vários tipos de religião, vários tipos de coisa. Não significa que eu sou aderido ao, ao grupo lá, entendeu? Eu não sou aderido a nenhum grupo. Eu já falei aqui. Entende? Eu só examino todos para ver aonde existe a verdade. Porque nesses grupos ele traz o conceito dele, como o grupo espírita, né? Ele traz os conceitos dele, traz as coisas. Vamos ver aquele conceito se tem essência de verdade. Entende, pessoal? A gente vai analisar. Então a gente é o quê? É um examinador, um analisador dessas coisas e pedir a direção da espiritualidade a ver se ali tem uma essência de verdade. Entende? É assim que a gente tem que fazer. Não é dizer, não, esse é do grupo do espírita, eu não quero. Entende? Hoje o meu tema mesmo que eu vou falar aqui é o quê? É o que é o perispírito. Né? Foi uma indagação de uma irmã aí que ela falou, ela viu falando em um vídeo, né, sobre perispírito. Ela disse, irmão, o que é esse negócio de perispírito? É porque ela, tá vendo? Ela só tá lá no grupo conceito evangélico, né? Não tem ouvido esse conceito que é trazido aí pelos espíritas, né? Que foi trazido por Allan Kardec, né? Lá que ele escreveu o livro lá do espírito. Então ele trouxe esse conceito dessa palavra. Entende, pessoal? Agora, tem perispírito na Bíblia? O nome, o nome não tem. O nome é outro nome. Entende? Porque uma indagação que eu estou fazendo é o quê? Perispírito é o corpo do espírito. Será que é a alma que a Bíblia fala? Entende, pessoal? Então, eu fiz essa indagação e fiz o estudo sobre isso. É o que vamos estudar sobre essas coisas, entendeu? Entendeu, pessoal? É isso para ver aonde tem verdade, para ver o pensamento que o Allan Kardec trouxe bate com a verdade que alguns discípulos da Bíblia trouxe também. Entende, pessoal? Porque é isso que a gente tem que fazer. Não, se tiver em contradição, aí não tem verdade. Entende? Nada pode entrar em contradição, porque a espiritualidade evoluída, a espiritualidade do bem, é só uma. Por mais que ele vá usar homens diferentes de várias épocas, a, a ideia tem que bater. Foi igual a Bíblia como foi escrita. Foi em diferentes épocas, mas que aquele homem estava em uma direção da espiritualidade. Batia com o outro que o outro estava falando. Entende? Então, livros que não estão batendo com a maioria dos homens que foram usados pela espiritualidade não está batendo, tem algo errado. Não existe verdade aí. Está sendo trazida por outro pensamento. Entende? Porque a espiritualidade ela quer passar um pensamento. Entende? Às vezes é trazido de outra forma, mas que falam da mesma coisa. Então tem uma direção espiritual. Entende? É isso que a gente tem que olhar.
a essência. O que é que foi falado lá em Salmo 119, 110? Que a essência da tua palavra é a verdade. Então, é a essência da palavra de Deus, entende? Da espiritualidade, ela vai trazer uma essência. E às vezes, por causa de épocas, de culturas diferentes, de várias coisas que o nosso mundo aqui é uma mistura, aí traz com um olhar diferente. Entende? A gente tem que analisar ali para ver o que é que ele quer falar sobre isso, qual é a essência que ele quer trazer sobre isso, para ver se bate com algumas essências do, do maior livro que a gente todos lê, que é a Bíblia, né? Que foi usado muitos homens inspirados pela espiritualidade para trazer essas, essas mensagens para a gente, né? Para quem? Para a nossa consciência, o nosso espírito, né? Porque é o nosso espírito conhece essa verdade. Então, para relembrar o nosso espírito, foi por isso que foi deixado escrito, né? Nosso espírito não perder a direção. Entende, pessoal? Eu estou dando essa introdução aqui para ficar bem claro, porque às vezes eu trago esses conceitos, eu misturo coisa que é do espiritismo, coisa da psicologia, com a Bíblia, para a gente achar a verdade. É por isso que a irmã ela diz que tem aprendido mais, porque eu tenho feito essas linkagens. Porque ela só fica lá em um livro lá estudando, exemplo, ela é evangélica, só fica na Bíblia lá, ela não vai ter muito conhecimento das outras coisas que foram trazidas também. A espiritualidade usou outras pessoas de outros grupos, que às vezes a gente é outros grupos que foram colocados na nossa cabeça que não, a gente não aceita isso, não, entende? E aí o quê? Quem perde com isso? Quem perde com isso é a gente, que é para expandir a nossa consciência, não expande. É por isso que tem 15, 10, 20 anos em um grupo desse aí, evangélico, católico, sabe? Fica ali e não tem aprendido nada. Né, pessoal? Eu sinto muito, e isso está acontecendo com várias pessoas. É por isso que também a energia dela não cresce, ela não expande a consciência. Então, trabalho do espiritualista é o quê? Expandir a sua consciência. E para isso o quê? A gente tem que colocar nossos pensamentos em vários livros, vários coisas para ver aonde é que tem a essência da verdade. Significa que eu estou lendo agora coisa de Allan Kardec, que os espíritas leem, que significa agora que eu sou espírita. Foi igual um estava dizendo, ele é espírita. Porque aqui, pessoal, as pessoas sempre querem colocar você em um cadadinho. Mas quando ele veio falando também da Bíblia, aí eu disse, nossa, esse cara é espírita ou ele é evangélico? Esse cara é o quê? Entende? Teve uma pessoa que ficou assim, querendo me colocar em um quadradinho aí. Eu estou pegando livros, lendo, e tirando e vendo se existe verdade. Qual o problema? Eu posso fazer isso ou não posso? É alguma coisa errada fazer isso? Entende, pessoal? É isso que a gente temos que fazer. Entende? É por isso que eu estou dando essa introdução aqui, porque eu sei que aqui a maioria que acompanha meus vídeos aqui, a maioria é evangélico.
Tem algum espiritualista aí, alguns espíritas também, mas a maioria aqui é evangélico, porque eu passei muito tempo nas igrejas aí evangélicas, aí tenho amigos aí desse grupo, né? Alguns ficam retados comigo, outros, né? Mas é assim, pessoal. A nossa caminhada independe do que o outro está pensando, né? Respeitamos, porque é o nível de consciência que eles estão ainda e temos que ter paciência, entende? Eu falei até sobre aqui um vídeo falando sobre os níveis de consciência. Então, entende? Eles estão em um nível, né? Ali, seguindo ali o grupo dele e tal, graças a Deus, né? Ele está querendo se encontrar, expandir, se tornar uma pessoa melhor, graças a Deus. Mas é o nível ainda que ele está de consciência. Então, ele vai chegar no mesmo nível de entendimento que eu estou querendo chegar. Não só nesse nível aí, que para mim já é baixo, né? Mas para ele é o suficiente ali naquele momento, a consciência dele, até ele expandir. Entendeu, pessoal? Então vamos lá no nosso estudo. Nossa, tem muita coisa aqui, viu, pessoal? Nossa, é cada coisa. Mas vamos passar isso aqui, né? Deve dar 1 hora aí do nosso estudo aqui, né? Eu espero que tem pessoas que estão assistindo esses vídeos assim longos tal, porque estão se interessando pelo quando eu vou falando pelas coisas, ela vai se interessando, né? Vai ficando ali, né? Vai, né? Pessoas que não tá na frequência, ela vai achar o vídeo, vai tá muito longo, não. Mas é uma pessoa que está buscando conhecimento, assim, ela vai ficar no estudo, sabe? É isso, pessoal. Graças a Deus, vamos entrar no nosso estudo, porque tem muita coisa que eu preciso detalhar aqui as coisas, né? A primeira pergunta é o que é o perispírito? Aí eu falo, será que é a alma o segundo corpo do espírito? Será que é a alma que a Bíblia fala lá da alma, que foi colocado no nome, que é o segundo corpo do espírito? Né? Eu faço uma pergunta, essa é a minha pergunta. A pergunta do cidadão é o que é perispírito? Que a gente vai decifrar aqui primeiro o que é isso. Então ele fala aqui, o perispírito é um termo criado por Allan Kardec no Livro do Espírito, para definir que o perispírito é o elemento intermediário entre o corpo e o espírito, que une o corpo e o espírito e como uma espécie de envoltório, uma palavra bem antiga, né? Envoltório, que é uma coisa que envolto, né? Envoltório semimaterial. Olha aqui, pessoal. Veja bem o que é que ele está querendo passar para a gente o que é esse perispírito. Ele diz que é o quê? É um termo, né? Foi um termo que foi criado por Allan Kardec no Livro do Espírito para definir o que é o perispírito. Ele diz que é o quê? É um elemento intermediário entre o corpo e o espírito, que une o corpo e o espírito e é como uma espécie de envoltório semimaterial. Então, pessoal, uma matéria mais sutil do que o nosso corpo material, porque ele diz é semimaterial.
Entende? Que ele fala o que mais aqui? A morte é a destruição do envoltório, né? Que é do corpo, envoltório mais grosseiro, que é o quê? O envoltório do espírito aqui mais grosseiro é o nosso corpo agora. Esse corpo que você está vendo aqui, tão bonitinho aqui, o meu corpo, entende? Então, ele está dizendo que a morte é a destruição desse envoltório mais grosseiro, que é o nosso corpo, né? Aí ele fala, o espírito conserva o segundo. Então, tem um segundo corpo, que constitui para ele um corpo etérico. Então, é conhecido como corpo etérico, corpo astral, psicossoma, tem o que mais? Como é que se diz? Ele dá vários nomes para esse segundo corpo. Então, ele diz que é um segundo corpo da manifestação do Espírito. Então, esse corpo, se ele é etérico, é astral, né? Ele, a sua consciência, o seu espírito, vai usar ele no mundo espiritual, né? O espírito da gente aqui usa esse corpo etérico no mundo espiritual, mas também quando estamos colados ao corpo, ele está usando também o corpo aqui nessa matéria. Porque ele pode experienciar essas duas realidades. Entende? Então ele diz que isso é um corpo semimaterial. É uma matéria mais sutil. Entendeu, pessoal? É esse perispírito que ele fala. Então ele fala o que mais aqui? O espírito conserva o segundo, que é o quê? O perispírito, que constitui para ele um corpo etérico, que é invisível para nós no estado normal. Então, esse corpo que é o perispírito, que é o corpo etérico, ele é invisível para quando a gente está no corpo aqui. Ele é invisível, entende? Ele é só visto no mundo espiritual. Quando você abre o terceiro olho, que é o olho espiritual. Entende, pessoal? Está entendendo o caminhar da carruagem? Então, é isso que ele tá falando aqui, né? Que Allan Kardec, lá no Livro do Espírito, o que é esse perispírito? Que foi um termo, uma palavra que ele usou para definir esse corpo, esse segundo corpo que ele percebeu, né? Que era também usado por esse espírito, essa consciência nossa, né? Aí ele diz assim, né? Mas que pode se tornar acidentalmente visível e mesmo tangível. Então, ele pode se tornar visível e pode se tornar tangível, que vai poder a matéria. A gente vai perceber algumas coisas fluídicas, entendeu? Uma coisa que dá, mas é o quê? É mais, como é que se diz? Não é como a matéria que a gente aqui manipula, mas é uma matéria também. Entende, pessoal? Eu estou falando isso por quê? Porque eu tive experiência fora do corpo. E eu vi esse corpo. Esse corpo, quando eu saí aqui, foi aqui mesmo, no meu quarto aqui. Eu saí,
eu vi que o meu corpo era tipo uma névoa, uma neblina, mas só que ele era de luz, tinha eletricidade, parece que tinha luz nele. Quando eu saí do corpo, eu percebi, eu vi meu braço, vi assim minha barriga, minha perna, né? Sorte que foi a primeira vez que eu tinha acontecido essa saída do corpo. Eu tomei logo um susto, porque eu ia levantar para ir no banheiro. Já pensou? Você levanta, o corpo fica lá na cama e você levanta com outro corpo. Entende, pessoal? É uma experiência que alguns têm passado aí, têm percebido esse corpo semimaterial. Entende que é uma matéria mais, como é que se diz? Sutil, né? Não é como a matéria daqui. É uma cópia do seu corpo certinha, pessoal. Eu vi meu braço, minha perna, era uma névoa. Você já viu aquela névoa? Parecendo aquela fumaça, aquela névoa assim, mas só que era iluminado de luz. Tinha luz, né? Eu digo, nossa, a minha consciência, o meu espírito saiu com esse corpo aí que ele está dizendo que é o perispírito, que é semimaterial. Saiu na hora que eu ia para o banheiro, mas na hora que eu percebi que eu senti leve, eu estava leve. Eu digo, nossa. Aí quando eu vi, olhei para minha mão, olhei para minha perna, era esse corpo. Aí na hora que eu olhei, eu pensei que eu estava morto. Eu tomei um susto. E aí, quando você toma um susto, né? Você não está preparado. Você bota esse corpo semimaterial, que ele fala que é o perispírito, volta para o corpo. Então eu voltei para o corpo e eu acordei no corpo assim com o coração batendo assustado, porque eu pensei que eu estava morto. Né? Esse corpo aí, esse segundo corpo que ele está dizendo, esse corpo é mais leve. Entende? Quem teve experiência fora do corpo já experimentou isso, que ele é leve, né? Esse corpo que ele fala que é etérico, que é o perispírito, entendeu? As pessoas que tiveram experiência já perceberam isso, né? Que ele é mais leve. Foi o que a minha consciência, quando eu saí consciente, eu percebi isso, né? Então, isso passa para você perceber isso, isso passa por você ter essa experiência. Por isso que a saída do corpo, né, as projeções astrais, é importante que você também desperta. Você tem um despertar da consciência. Porque você vai perceber que você não é aquele corpo. Porque tem muitas pessoas agora, ela pensa que só é esse corpo. Né? Normal. É é o que as pessoas pensam. Até pessoas de grupo religioso, pessoal, que a Bíblia lá fala que a gente tem corpo, alma e espírito. Mas ela não concebe essa coisa. Entende? É preciso o quê? A consciência dela sair vendo assim para perceber, porque a pessoa só, só vê para crer, né? Então ela tem que perceber isso, né? Aí por isso que a projeção é um processo também que acontece no despertar da consciência, né? Aí ele fala que é invisível para nós no estado normal, mas que pode se tornar acidentalmente é o quê? Quando você sai do corpo, né? Se torna visível e ao mesmo tempo tangível, porque você vai tocar, perceber as coisas lá
desse corpo etérico, então vai ser tangível, né? Aí o que é que ele fala? Porque para os nossos olhos é como uma substância vaporosa. É o que eu vi, tá vendo? É o que eu vi quando o meu espírito, a minha consciência, saiu vendo o mundo espiritual, né? Que eu levantei para ir no banheiro, mas que levantou foi a minha consciência com o meu corpo, o perispírito, não é meu corpo astral, meu corpo etérico. Foi que levantou, o qual eu vi como é. Ele diz que é o quê? Para os nossos olhos, é como uma substância vaporosa. Então, é como uma névoa, um vapor, né? Mas ainda é bastante grosseiro para, entretanto, para o quê? Para o nosso espírito, né? Ele é grosseiro ainda. Ele é uma matéria. O nosso corpo é uma matéria muito mais grosseira do que esse perispírito, que é uma substância vaporosa, né? Mas ainda bastante grosseira para nós, para a consciência, o espírito da pessoa. Ele fala, entretanto, asas vaporas que pode elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, esse corpo é muito leve, é um vapor, uma neblina. Eu vi assim meu corpo como uma neblina. Então, ele é uma neblina que ele pode ir para onde a consciência dele estiver pensando, ele é levado e vai com aquele corpo perispírito para o mundo espiritual. Ele vai fazer as viagens no mundo espiritual. É por isso que as pessoas lá, ela sente, ela percebe as coisas, tudo que está acontecendo no mundo espiritual e traz essa sensação. Entende? Por causa desse corpo material. Que a consciência leva, o espírito dela leva. Ele diz que elas vapora, né? Que pode levar na atmosfera, né? Atmosfera da Terra, e transportar-se aonde queira, né? Ele diz, pode ir aonde quiser com esse corpo. Esse corpo ultrapassa a parede, ultrapassa tudo, né? Aí ele fala assim, porque, segundo a hipótese da propriedade daquela época, recebi o nome de fluido. Então, ele fala que esse perispírito também, naquela época que Allan Kardec estava estudando, recebeu o nome de fluido, que ele fala que esse fluido é o quê? Ele tem a composição de quê? De eletricidade, magnetismo e calor. Então, pessoal, foi por isso que eu vi luz no meu corpo, perispírito, quando eu saí do corpo. Foi por isso que eu vi luz. Porque ele é eletricidade, magnetismo, ele tem um magnetismo e calor. Entende? O calor da eletricidade, né? Que compõe esse corpo que é uma névoa, um vapor, que ele diz, um vaporoso, né? Então, esse corpo que é sutil, ele diz que tem um fluido, que é esse fluido, que é o fluido da eletricidade, o magnetismo. Então, é por isso que o quê? Quando você pensa, o seu perispírito, ele vai liberar esse fluido, que é o quê? A eletricidade e o magnetismo. É aonde você atrai o outro espírito que está nesse mesmo magnetismo. Entendeu o que eu falei lá sobre afinidade vibratória? Então, esse corpo que ele também recebeu o nome de fluido,
é um corpo fluido, ele tem eletricidade, magnetismo e calor. Entende? É uma composição de matéria. Você entende? Mas é uma matéria que só tem o quê? Eletricidade é luz. É por isso que a gente é luz. Entende? Eletricidade e magnetismo. É o coisa magnética que puxa, né? E calor. Então ele viu que tinha, nesse perispírito, tinha esse fluido. Foi por isso que ele também recebeu o nome de fluido. Que ele era. Por isso que ele estava dizendo que é uma coisa semimaterial. Entende? É por isso que o Allan Kardec está falando isso. Aí ele também chamou também de fluido psíquico. Então, ele viu que tinha coisas mentais que você pensava, levava esse fluido a liberar esse fluido elétrico, esse magnetismo. Ele viu, né? O espiritual. Então, ele chamou também de fluido psíquico e fluido espiritual, né? Que tinha essa composição de eletricidade, né? É luz, magnetismo e calor. Ele percebeu isso. Então, luz é uma coisa, eletricidade é uma matéria também, uma coisa que é daqui da nossa realidade, mas que a gente não vê. Foi por isso que eu disse, você não vê a luz. Por exemplo, agora essa lâmpada aí, ó, está dando luz, né? Mas ela está dando luz por quê? Tá vindo uma força lá. Que essa força é colocada como energia. Tá vindo uma força que está fazendo com que acenda essa lâmpada. E a gente não vê essa força. Então, é a mesma coisa desse perispírito. Ele tem luz, tem eletricidade, magnetismo. Então, ele também tem uma força. Magnetismo é a força. E tem um calor. Tem um calor, a energia. Que é energia que está saindo desse corpo. Entende? E quando a gente cuida, eleva o nosso conhecimento, a gente está elevando esse segundo corpo, que é esse corpo de luz. A gente tá, o magnetismo está aumentando, a luz está aumentando. Então, é esse corpo que a gente tem que cuidar. Entende? Mas enquanto a gente está nesse corpo que é perecível, a gente cuida dele porque ele está ligado. Então, todas as emoções que a gente sente aqui é transmitido para esse perispírito. Entende agora, pessoal? É isso. O cara está falando de coisa ciência. Isso aqui é uma ciência, né? O Allan Kardec. Não tem nada a ver com religião, mas foi misturado com religião, por quê? Porque o pensamento da religião colocou essa coisa como espírito, como uma coisa sobrenatural. Não, pessoal, é uma coisa natural, faz parte da nossa natureza, da nossa naturalidade. Entende? Mas porque ele não conseguia mertificar isso, é colocar sobrenatural. Aí só vai manipular essa matéria mais densa. Mas a gente não tem só essa matéria densa, tem essa matéria mais sutil que foi chamado por Allan Kardec de perispírito e de fluido psíquico e espiritual. Entende agora, pessoal? O cara está falando de ciência. O cara está fazendo uma ciência de como essa coisa funciona. Entende? É isso. Aí eu vou colocar agora lá o que é perispírito. Os evangélicos não vai. Isso não existe na Bíblia. Não, isso não tem na Bíblia. Você entende como é que não tem uma coisa dessa? Né? Aí ele, aí ele fala que ele diz assim, concluindo que
o perispírito seria o corpo fluídico. Então, ele, depois que fez esse estudo, ele concluiu que o perispírito é um corpo fluídico que envolve o espírito, né? Que é a nossa consciência, né? Na condição de ente semimaterial. Então, ele está numa condição semimaterial, esse perispírito, né? Mais grosseiro que o espírito. Então, o espírito é mais sutil ainda do que esse perispírito que a gente tem, que é o corpo fluídico, né? Que ele fala que é o corpo fluídico, o corpo fluídico psíquico e espiritual, que ele fala também. Ele deu nome também. Ele fala que é o quê? É grosseiro. Então, esse corpo perispírito, ele tem uma matériazinha, né? Que é luz, magnetismo e calor, né? Que não é vista aos nossos olhos aqui, natural. Entende? Ele fala lá. Ele diz assim que é semimaterial e mais grosseiro que o espírito e mais sutil que o corpo que a gente tem. Então, esse perispírito é o quê? Ele é grosseiro para o espírito que está usando ele, e ele é mais sutil que o corpo que a gente tem aqui, essa matéria. Essa matéria é bem grosseira, né? Ele diz, seria responsável, entre outras funções, pela transmissão da vontade daquele para este e das sensações do corpo para o espírito. Então, esse corpo fluídico, que é o perispírito, ele diz, seria responsável pela transmissão da vontade do espírito, né? E do corpo. Então, toda vez que a gente tem sensações, a gente transmite para esse perispírito, que vai transmitir para o espírito da pessoa, entende? Para a consciência da pessoa. Ele diz, seria constituída a partir de modificações particulares do fluido cósmico universal. Então, ele diz que esse corpo perispírito que a gente tem vem desse fluido cósmico universal. É uma matéria do cosmo universal que ele vem, né? Vem dessa modificação desse fluido cósmico universal, né? Que Allan Kardec defendia ser a matéria primordial que o universo compõe. Tá vendo? Então, ele diz que é uma matéria do universo que foi composta para esse corpo perispírito. Que é o quê? A matéria do universo é eletricidade, luz, né? Magnetismo e calor. É o que ele fala lá, a composição desse fluido cósmico, desse fluido, né? Que está também no nosso corpo. Então, a gente tem um fluido cósmico dentro da gente, que é feito esse corpo, que é conhecido como astral, perispírito. Ele falou mais o que lá? Fluido psíquico, fluido espiritual. Entendeu? Ele fala que vem dessa maneira. Entende? E quando a gente está aqui, agora eu estou aqui, estou com o meu consciência, espírito, estou com o meu perispírito, né? E estou com o corpo. Então, todas as sensações que eu tenho aqui vai ser transmitido para o meu perispírito, que a minha consciência vai entender. A mesma coisa também é coisa que vem do meu espírito, passa pelo perispírito para chegar à sensação do corpo. Entende, pessoal?
Você entende que o cidadão Allan Kardec estava estudando? Ele estava estudando isso. Isso é cientificamente. Mas agora foi colocado lá como uma doutrina lá dos espírita, né? Dos espíritos. Mas isso aqui, pessoal, é coisa científica, entende? É o pseudo da ciência, né? Pseudo da ciência. É psico, parapsicologia, né? Estuda também sobre essas coisas. Entende, pessoal? O cara estava estudando isso. Então aí ele fala assim, por isso o perispírito é definido também como um corpo dotado de centro de força. O que ele está falando que é esse centro de força? É os chakras, né? Você já viu que eu já falei aqui um vídeo sobre os chakras, que são o vórtice, que são esse centro de força. Então ele diz que o perispírito é definido também como um corpo dotado de centro de força. É um corpo de energia ali. Tem energia, entendeu? Que foi adotado pela teosofia, né? Outro grupo espiritualista. E o ensinamento orientais para o corpo astral. Então foi aí que veio trazer que esse perispírito que Allan Kardec está falando era o corpo astral da pessoa que tinha esse centro de força. Porque os grupos orientais, ele descobriu que a gente tem o quê? Os chakras, né? Que são os centros de força. Que é o chakra frontal, laríngeo, cardíaco, né? Básico, aqui no topo da cabeça. Então ele viu que tinha essas forças que ligava, que essas forças que liga tanto o espírito ao corpo. Então esse perispírito ele faz essa linkagem para que você fique no corpo. Por isso que quando as pessoas trabalham a energia, o chakra dela, ela tem saída do corpo mais facilmente. Porque essas vórtices de energia que tem um magnetismo para prender o seu espírito no corpo, ele libera o seu espírito, o qual libera com o espírito. Quando o espírito é liberado, ele sai o quê? Ele sai com o corpo, esse semicorpo, que é o corpo, é o perispírito, que é o corpo astral. É por isso que as pessoas têm saída do. Entende? Foi o que foi colocado. A pessoa sai com o corpo astral. Os grupos orientais colocou esse nome, né? Aí ele fala que, por isso o perispírito teria, assim, a função de modelar o corpo físico, chamado de soma, de forma que cada centro de força e chakra corresponderia a uma glândula que estaria como é? Estimamente ligado ao sistema nervoso. Então, pessoal, ele diz que esse perispírito, né, ele tem a função de modelar o corpo físico, que é chamado de soma, de forma de cada centro de força. Então, cada centro, cada chakra que a gente tem, corresponderia a uma glândula que estaria intimamente ligado ao sistema nervoso, aonde tem um controle. É por isso que eu falei para a irmã, o espírito, quando ele toma ali o médio, ele fala com a voz lá, ele toma o médio ali, ele entrou nesse corpo, no perispírito, que o perispírito comanda os centros de força do corpo. Entende?
que está ligada ao sistema nervoso. Então, quando o espírito toma ali o corpo, entra no perispírito do médium, ele aí usa o médium para falar, para escrever qualquer coisa. É o que acontece aí no centro espírita, né? Que os espíritos entram aí e aí escreve, aí fala, usa lá o perispírito que comanda o sistema nervoso do corpo. Então, tá ligado ao sistema nervoso. Então, ele pode falar, ele pode mover o braço, ele pode. Entendeu? Porque tá ligado esse segundo corpo, que é o perispírito, está ligado a esse centro de força que está ligado às glândulas que a gente tem no corpo físico, que faz a gente se movimentar. Então, é por isso que quando Deus soprou o espírito lá no homem, ele se tornou alma vivente. Então, alma vivente é o quê? Como é? Ele teve movimento. Essa força que é o perispírito começou a dar movimento a esse corpo físico do homem, que ele está ligado a todas as glândulas, que está interligada ao sistema nervoso, aonde você controla o seu corpo. Ah, eu vou tocar nisso aqui, agora eu vou mexer para lá a cabeça, agora eu vou falar, ele vai usar a voz, entende? É esse corpo que é aí que foi chamado de alma vivente, então, porque é uma alma que vivificou, deu vida ao boneco, porque o nosso corpo aqui era só um boneco, né? E aí, quando Deus soprou o espírito lá, colocou a consciência, o espírito, né? Consciência do homem, ele lá formou esse corpo, um corpo intermediário do corpo físico, que é o que esse corpo que é o verdadeiro Adão, que é o verdadeiro Adão, que fez o outro Adão de barro funcionar. Então, sem essa alma, sem esse perispírito, o corpo da gente não funciona. Porque ele fala aqui, ó, o Allan Kardec, né? Ele fala aqui que por isso o perispírito teria sido a função de modelar o corpo físico, chamado de soma, né? De forma que cada centro de força, né? Então, cada energia, cada força ali é o que faz a gente movimentar. Nosso cardíaco, né? Por exemplo, eu estou falando aqui, é o nosso laríngeo, né? Ele está com toda a força. É por isso que a gente precisa de energia. Entendeu, pessoal? Agora, entendeu por que a gente precisa de energia? Ele fala de forma que cada centro de força, né? O centro de força é o chakra que a gente tem. Corresponderia a uma glândula do nosso corpo. Estaria extremamente ligado ao sistema nervoso. Então, é o sistema nervoso que comanda o cérebro, né? Ele passa essa informação toda para o cérebro para que movimente o braço, movimente o corpo, movimente fale agora, olhe para aquilo. Então, sua consciência está comandando esse pé-espírito a comandar esse corpo que a gente tem. Está ligado? Entende? Por isso que quando esse perispírito sai, que a alma sai do corpo, o corpo fica parado. Ele é que dá alma, vida a esse personagem. Entendeu? Por isso que eu estou falando que esse corpo é um personagem da sua alma, do seu perispírito, da sua consciência. Entende, pessoal? Graças a Deus, né? Espero que esteja atento a isso. Aí ele fala o que mais aqui? Através do qual conduziria ao corpo a
liberações do espírito. Então, da consciência, né? Do seu espírito, faria com que o corpo conduziria o corpo, né? A sua consciência pensa para você fazer isso, aí o seu corpo ele recebe aquela informação e passa para o corpo aquela energia que é do perispírito, passa o seu corpo através do sistema nervoso, que dá a informação para que você movimente, né? É isso. Então, pessoal, você vê que o cidadão aqui, ele não está falando de religião nenhuma, ele está falando, esse conceito está falando, é coisa científica, é o pseudociência. Então, ele está falando sobre isso. Entende agora, pessoal? Aí ele fala o que mais? E a este transportaria as impressões sensoriais, desempenharia também importante papel duelo entre o espírito e o comunicante. Então, o espírito, é a nossa consciência, dá o comando que passa pelo perispírito, né, que está ligado ao nosso corpo, pelas centros de força, que são chakras, que está ligado ao que? Ele fala que a este transportaria as expressões sensoriais. Então, ele vai transmitir aquela informação, aí sensorialmente a gente sente e age. Ele fala, desempenharia também a importação de papel de elo entre o espírito comunicante e o espírito encarnado nos fenômenos mediúnicos. Aí, é o que eu falei. Então, é nesse perispírito que os espíritos... o que acontece aí nas sessões mediúnicas aí dos espíritos, é que os espíritos entram no perispírito do médium, o qual ele toma o controle das funções sensoriais, que é a fala, que é o corpo, entendeu? Ele toma as funções ali. Por quê? Porque o médium entra no magnetismo, na luz, na densidade, é o calor, né? Na energia desse espírito. Você entende agora, pessoal, por que os espíritos estão usando? Ele entra. Agora, tem pessoas que estão sendo usadas aí nesse centro espírita pelos espíritos de baixa frequência. Porque eles baixam a frequência dele e quem adentra o perispírito do médico é espírito de engano. E aí começa a passar engano para as pessoas. Essa é a minha preocupação com esses centros espíritas que ficam fazendo isso. Entendeu? Eu sou contra aqui, eu já falei isso aqui. Eu sou contra isso. Por quê? Porque ele tem que elevar a energia desse perispírito dele. Ele tem que elevar, porque você viu que esse perispírito ele é o quê? Eletricidade, magnetismo e calor. Então ele é o quê? Luz, magnetismo e energia, né? Calor é energia. Então ele tem que elevar essa energia, porque para ele ser usado pelos os espíritos evoluídos. Entendeu? E que não vai ser toda hora, como os espíritos estão fazendo aí. Entende? Porque os espíritos evoluídos, ele vem para trazer um recado. Ele deixa você as informações para que você viva a sua vida. Porque se você ficar sendo toda hora direcionado, ele entrando no seu perispírito e você, ele tira o seu livre-arbítrio. Entende? De você decidir as coisas. Ele não vai fazer isso. É como eu estava aqui, né? Quem percebeu isso foi a irmã. Eu estava estudando sobre essas coisas, falando no meu vídeo aí, e falando da Bíblia. A irmã disse que quando
eu cheguei nessa parte, né? Ela percebeu, e eu não tinha percebido, que o, o, o mentor, né, o espírito mais evoluído, ele tinha me usado. Ela sentiu, irmão, eu senti que você sumiu. Eu sentia que era outra voz, que era outra pessoa que estava falando através de você. Eu olhava para o vídeo e eu via que era você que estava. Que ela via o meu corpo, né? Mas só que o quê? Deve ser um espírito desse aí, que é o mentor evoluído. Na hora que eu estava falando a mensagem, ele queria passar a mensagem. Ele tem mais conhecimento do que eu, né? Ele entrou ali no meu perispírito e usou o quê? A minha voz, o meu braço, entende? Até a irmã disse que percebeu que a voz mudou e o gesto que eu fazia na, na, no vídeo mudou também. O que foi isso que aconteceu? Né? Que muitos falam que é a canalização, né? Esses espiritualistas falam isso aí. Aconteceu isso. Porque depois, quando eu vi o meu próprio vídeo, eu, eu aqui, o Samuel, o que está aqui verdadeiramente, eu fiquei surpreendido. Eu me emocionei com o meu próprio vídeo. Por quê? Porque naquela parte eu vi que eu tinha falado, não foi eu que tinha falado, foi o Espírito usou, né? Tinha uma coisa muito profunda que eu falei ali, né? Eu disse, nossa, como é que eu falei isso aí? Porque não é informação que eu adquiri ao longo da minha vida aqui, entende? E tinha acontecido isso, né? E a irmã percebeu isso lá. Eu percebi que eu senti que, nossa, como é que eu falei aquilo? Eu só percebi isso, mas eu não percebi que poderia ser essas coisas assim, entende? Mas parece que foi isso que aconteceu. Que a irmã disse que até a minha voz mudou, né? É. tá, tá incorporando aqui, né, pessoal? Mas é isso, é o que ele está falando aqui, que ele diz assim que es- este transportaria as expressões sensoriais, desempenharia também importante papel no elo entre o espírito comunicante e o espírito encarnado, né? Nosso espírito no fenômeno mediúnico, né? Que seria seria o espírito. E você vê que aconteceu isso, que a irmã percebeu, e eu nem senti. Eu estou pensando que eu estou falando normal. Por quê? Esses espíritos, ele é mais evoluído, ele é mais sutil. Então, ele tem conhecimento de como entrar no, no perispírito do médium e passar a informação. Então, eu nem senti que aconteceu isso. Entende? A pessoa que é mais espiritualista que vai perceber que aconteceu algo ali comigo, porque na hora ele não causou nenhum dano em mim, ele entrou, né? O espírito do, do mentor lá, do espírito evoluído, ele é tão sutil, entrou, falou a mensagem e depois saiu, deixou eu continuar o raciocínio. Foi o que a irmã percebeu. Tinha momento que você aparecia e tinha momento que você sumia no vídeo. Nossa, pessoal, é uma coisa assim que. Como é que pode isso? Entende? É o que o Allan Kardec
está explicando aqui. Então, às vezes, pessoal, fica atento, porque às vezes eu vou estar falando essas coisas aqui espirituais, coisas da Bíblia, coisa. E o mentor pode chegar aí e o que ele, na forma que ele quiser, ele vai ver um assunto que ele quer passar uma mensagem, ele vai lá e pode adentrar o meu perispírito e me usar que eu nem senti, que eu nem vou sentir, ele vai usar passar a mensagem, aí você vai pensar que sou eu que estou passando a mensagem, né? Mas não sou eu, né? Mas por exemplo, ele está usando o quê? O meu perispírito, que está interligado com minhas centrais de força, que são as glândulas do corpo, que está ligada ao sistema nervoso. Então ele entra o quê? Aí usa o quê? A voz e usa o corpo, o gesto do corpo. Ele toma você nem sente. Porque eu nem senti, pessoal. Depois que eu vim reparar no vídeo, que eu percebi isso algo estranho, né? Mas fazer o quê? Se é bom que a gente seja usado pela espiritualidade elevada do que ser usado pelo espírito de baixa frequência, né? É o que acontece com as pessoas. Os espíritos, ele entra nesse perispírito para ficar usando as pessoas aqui. Para o quê? Para ele, porque quando ele entra no perispírito do médium, ele sente a mesma sensação do médium, ele, ele transmite pensamento para o médium, ele movimenta a fala, o corpo do médium, entendeu? Então, todas as pessoas que estão em baixa frequência, os espíritos estão usando ela aí e ela nem está percebendo. Está usando ela para fazer coisas mal, passar engano para a pessoa. Tem pessoas para mentir, para fazer engano, para praticar o mal. Então, tem espírito ali que está acoplado ao perispírito dele. Entende? Ele não toma o nosso corpo. Ele, ele acopla no perispírito para o quê? Ter a direção, para mandar você fazer a direção ao seu corpo aqui físico. É o que eu estava explicando à irmã. Ele não toma o corpo, irmã. Mas ele toma o corpo. Não, ele não toma o corpo. Quem movimenta o corpo é o seu perispírito, que é chamado também de alma vivente, que é chamado de corpo astral, que é chamado de fluido psíquico, que é chamado também de fluido espiritual. Entende? É esse corpo aí, que é um corpo semi-material. Ele tem eletricidade, magnetismo e calor, né? Luz, magnetismo e energia. Ele tem. Então, é esse corpo que os espíritos se apossa desse corpo. Entende? Porque ele está vendo esse corpo seu espiritual. Ele está vendo esse corpo seu, que é o perispírito, entendeu? Ele está vendo esse corpo. E é nesse corpo que, às vezes, você sai para o mundo espiritual, no mundo astral, e que lá, às vezes, fazem coisa lá no mundo astral. Se você está em baixa frequência, é usado o seu corpo lá. Aí o quê? Por isso que muitas pessoas dizem que quando ela sai para o mundo espiritual, aí faz sexo lá, ela, quando ela volta, ela se sente cansada, sente dor. Então, às vezes, está aconteceu coisa, lhe deram pancada lá, nesse corpo perispírito, no mundo astral. O espírito lá machucou você, fez alguma coisa lá no seu perispírito. Aí quando você volta, a sensação que está ali no perispírito passa para o seu corpo. Entende, pessoal? Você entende como acontecem essas coisas?
E é por isso que a gente tem que cuidar do nosso corpo físico, esse perispírito que é a nossa alma, que é um corpo que é da consciência. A gente tem que cuidar disso. E isso passa também pelo pensamento, aonde vai ser levado o seu espírito. Aí eu faço a pergunta lá, né? Será que é a segunda alma, o segundo corpo do espírito, né? Será que esse segundo corpo do espírito é a alma que a Bíblia fala? Aí a Bíblia fala sobre esse perispírito, né? Aí eu vim aqui em Gênesis 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou uma alma vivente. Alma vivente. Entende? Um ser vivente. Então, quando Deus soprou ali o fôlego de vida, o espírito, né? Que é a consciência do homem, aí lá quando ele entrou no corpo, ele pegou o molde espiritual, o molde do corpo físico, ele pegou, ali era um molde, ele então moldou o corpo, o corpo, o perispírito todo naquele corpo, entende? Então ele se tornou, ele começou a se movimentar. Então Adão, né? Foi Adão, né? Começou a, tô movimentando, ó, entende? Então, quando a gente está movimentando aqui, é porque a nossa alma, o nosso consciência está com essa alma que está ligada ao corpo, está fazendo o movimento. Entende? Como o Allan Kardec falou lá. Aí o que é que a Bíblia fala mais aqui? É 1 Coríntios 15, 46. Ele fala assim: assim não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. 47, né? O primeiro homem foi formado do pó da terra e o segundo homem é do céu. Então, você entende porque Allan Kardec fala lá que esse segundo homem é feito ele fala que é do cosmo, né? É do fluido cósmico universal, que Allan Kardec define ser a matéria primordial de que o universo compõe. Então, é por isso que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Que o quê? Ele fala assim no 47, o primeiro homem foi formado do pó da terra. Então, por isso que Deus fez o molde do homem, primeiro do pó da terra, para que ele pegasse a matéria que é do céu e colocasse dentro daquele molde. Entende? Ele soprou a consciência, aí veio a matéria do céu, que ele diz que, o apóstolo Paulo fala, o primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem do céu. Entende? O céu é o quê? O cosmo, o universo, as coisas que existem. Então, ele tem, o segundo homem tem esse corpo do céu, esse corpo que é uma semimatéria que ele viu que é o quê? Que é feito de luz, né? Eletricidade, magnetismo e calor, que é energia. Então, esse segundo homem é feito de luz, de magnetismo e de energia. Então, esse segundo homem que o apóstolo Paulo fala e que o Allan Kardec lá está falando, que é feito desse cosmo. Entende, pessoal? Entende como existe verdade aí? Entende?
A gente precisa fazer isso, porque senão a gente não encontra a essência da verdade. Entende, pessoal? É por isso que ele disse, assim como foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Por quê? Ele mudou o corpo do natural, né? Depois dele, então, chegou o espiritual. Para o quê? Acoplar o espiritual no corpo físico, né? Aí, primeiro o homem foi formado do pó da terra, né? Primeiro foi formado o homem do pó da terra. E o segundo homem é do céu. Entende? Foi o que Allan Kardec falou lá. Aí ele fala assim, aqui a Bíblia fala, Efésios 4, 22. Aí, ó, por isso que você tem que entender isso. É importante você entender isso, porque você vai saber esse segundo homem. Aí o que é que ele fala? Quando a antiga maneira de viver foste instruído, a vos despiste do velho homem, que se corrompe pelo desejo enganoso. Então ele está falando que o velho homem é o quê? É o homem do pó da terra. Você entende? Os instintos, as coisas daqui da carne não pode influenciar esse segundo homem que é do céu. É por isso que ele disse, se desvencilhe das coisas terrenas, das paixões do mundo terreno. Por quê? Para não afetar esse perispírito, esse segundo homem que é do céu. Porque se você afetar esse perispírito, que é o segundo homem, é o qual vai ter o corpo glorificado. Você entende o que eu estou falando agora, irmão? É por isso que ele fala, se dispa. Como é que você vai despir? Por quê? Porque esse corpo aqui é uma vestimenta do quê? Da sua alma e do seu espírito. Não é isso a composição do homem? Não é isso? Então, ele está falando para você se despir. Não, como é que se diz? Fique grudado a esse velho homem, então dispa dele, que se corrompe, porque essa matéria tem o que? O desejo e o engano, que vai passar por seu perispírito e vai passar para a sua consciência, vai cauterizar a sua consciência, como o apóstolo Paulo falou. Você entende agora, irmão, o nosso corpo que vai ser salvo, que é do céu, a nossa consciência não pode ser corrompida. É por isso que enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que estar consciente disso. E isso é importante. Aquele estudo do Allan Kardec foi importante para a gente entender isso cientificamente, né? Aí o que é que ele fala aqui em 1 Coríntios 15, 49. Vamos ler. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. 50, né? Irmão, eu declaro a você que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Você entende aqui, pessoal? Então, quem é que vai ser salvo? Qual é o homem que vai para a casa do Pai, que vai para o céu? Qual é o homem que vai ser que Deus está cuidando? Qual é o homem que Deus tá cuidando? Esse homem do corpo? Não, ele está cuidando desse segundo corpo, que é onde o seu espírito, a sua consciência, está dirigindo ele. Mas porque ele está ligado ainda ao corpo, você tem que ter cuidado aqui. Entende? Então, ele diz que
nenhum, nem carne nem sangue. Então a carne e o sangue está onde? Está nesse corpo aqui material, não é? Ele fala, não pode herdar o reino de Deus. Então, não é esse homem que vai herdar o reino. Não é. Ele disse, não é esse homem visível que você está. Nem que, ele diz assim, herdar o reino dele, nem é o que é perecível, pode herdar o imperecível. Então, o perecível, que é o nosso corpo material, não pode herdar o imperecível, né? Que é o reino de Deus. Ele aí fala no 51, eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformado. Então, pessoal, aquele que está aqui vivo ainda no corpo, se ele está cuidando, seguindo essas instruções da espiritualidade, e quando Cristo voltar ao som da última trombeta, ele fala aqui, né? Por isso que eu digo um mistério a todos, nem todos seremos transformados. Então, esse corpo perecível vai se transformar em um corpo de luz, né? Ele fala aqui no 52, no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta. Ele aí fala, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Então ele está falando aqui do que eu estava conversando com o cidadão, que ele falou, a gente precisa aumentar a nossa energia para a gente transmutar, Então, mas isso vai acontecer porque Cristo vai usar o poder dele, como ele usou o poder no corpo dele, Deus usou o poder para transformar o corpo dele em corpo de luz, ele vai também no momento, ele diz, no momento do abrir e fechar do olho, então vai ser uma coisa tão rápida que é igual com a gente piscou olho assim, né? Vai ser nesse momento, né? Vai ser que nem segundo vai acontecer. Ele diz, no fechar e do abrir dos olhos, ao som. Então, vai ter a primeira trombeta que vai tocar, né? Ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transmutados, transformados. Vai transformar esse corpo aqui que é perecível em corpo de luz, porque aquele corpo, o seu perispírito que está lá, ele vai ser tão transformado que ele vai tomar toda essa matéria que é perecível, essa matéria perecível vai sumir, e seu corpo vai se tornar aquele corpo que é uma semimatéria, vai se tornar numa matéria de luz. Entende? Vai ser igual o corpo de Cristo, que foi transformado, né? Ele diz, por quê? Porque ele falou lá que o corruptível, né? Não pode herdar o reino de Deus. Sangue e carne não pode. Então ele tem que transformar esse. Em quê? Só em quê? Em luz, em eletricidade, luz, magnetismo e energia. Então ele precisa transformar isso, porque é onde a matéria do mundo espiritual. Entende agora, pessoal? Aí ele fala no 53, pois é necessário que aquilo que é corruptível, então, o que é corruptível é o nosso corpo. Foi o que ele falou lá, né?
se dispa desse corpo corruptível, né? Porque ele que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Nossa, olha que palavra o apóstolo Paulo veio usar, rapaz. Incorruptibilidade. Então, transformar o quê? Revertir de quê? Então, esse revertimento vai haver no nosso corpo naquele dia que da último som, da última trombeta que vai ser tocada. Você entende? Agora, a irmã estava me falando aí, né, de um assunto que uma irmã estava vendo que tem um cidadão que estão falando aí que tudo já aconteceu, não, nada mais vai acontecer, não. Tudo já está acontecido. Jesus não vai voltar, não vai ter nada de negócio. Já tudo já aconteceu já. Foi tudo lá para Israel. Ela disse que ouviu um pregador que tinha esses pensamentos, que tudo já aconteceu. Agora eu pergunto, essa última trombeta já tocou? Os mortos já ressuscitaram incorruptível, né? E a gente nosso corpo já foi transformado? Por que você ainda está com o corpo corruptível? Você entende, pessoal? É pessoas que não pensam, não meditam na Bíblia. Não medita na Bíblia. Aí tá aí. A irmã falou assim. Eles estão dizendo que tudo já aconteceu, irmão. Não vai acontecer mais. Eu digo, quem é esse, rapaz? Disse, os pregadores aí, vários estão falando sobre isso aí. Eu não sei que espírito essas pessoas estão pegando. Eu não sei que espírito. São espíritos de engano. Para o quê? Para você não esperar mais. Aí, qual é a esperança agora que a gente vai ter? Se já tudo aconteceu. E você ainda está com o corpo corruptível. Qual é a esperança que você tem? Você entende, pessoal? Essas pessoas não estão pensando e estão pregando aí coisa aí. E tem pessoas que estão acreditando nisso. Né? Porque o apóstolo Paulo fala assim, ó, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Cadê você já se revestiu da imortalidade? Todo mundo está morrendo aí de doença aí, né? Cadê? Aí ele diz, quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Mas graças a Deus, 57, né? Que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Entende, pessoal? Então, ele está falando, o apóstolo Paulo, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Cadê? Você já se revestiu de incorruptibilidade? Então ainda não aconteceu isso. Como é que você diz que tudo já se cumpriu? Você entende, irmã, o engano que estão passando por aí? Se você não ficar no espírito, não pedir a direção da espiritualidade, você vai ser enganado. Você vai ser enganado por essas pessoas. E diz que tem pessoas aí que fala bonito aí, né? Tá falando sobre essas coisas aí. Aí, cuidado, cuidado. Aí ele diz, quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito. Está escrito uma palavra lá, está escrito. A morte foi destruída pela vitória. Então a morte ainda não foi destruída. Porque você está com o corpo incorruptível. Entende? Você vai experimentar a morte, né? Se não tocar essa última trombeta e
Cristo não vim para ressuscitar o corpo, aqueles que já estão mortos, que já morreram nessa promessa de entender da espiritualidade, ele vai levantar já com esse corpo de luz, né? De luz, magnetismo e energia, é calor, né? Vai levantar com esse corpo, né? Um corpo incorruptível. Já aconteceu isso? Cadê alguém aí que tenha o corpo incorruptível? Cadê? Porque ele fala, ninguém pode entrar no reino de Deus com carne e sangue. Ninguém pode. Então é por isso que a gente vai ter esse corpo transformado. É a transmutação que vai acontecer, que o apóstolo Paulo está falando. Essa é a transmutação. Entende? E aí o que? Ele fala, mas a graça, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo agradeceu. Graças a Deus, Deus nos dá essa vitória por meio. Porque Jesus já ressuscitou com um corpo assim glorificado, um corpo de luz. Um corpo com a matéria, é uma matéria também, né? Mas com uma matéria que ele pode ultrapassar mundos espirituais e em várias dimensões. Esse corpo é incorruptível. Ele não vai ser igual a esse corpo corruptível. Entendeu, pessoal? Mas o quê? Primeiro você tem que passar pelo trabalho da sua consciência. Você entende agora porque estamos passando por esse processo? Para o quê? Para você aprender a sua consciência. Porque para você vai ter um corpo desse, você vai ser um Deus e você não pode ser um Deus malvado. Já pensou a sua consciência corrompida aí? Você vai ser um ser eterno que vai causar maldade em muitas pessoas? Então, esse merecimento vai vir para aqueles que estão conectados à espiritualidade, a sua consciência já expandiu, a sua energia está alta, mesmo que você morreu agora na carne, se Jesus vir, ele vai ressuscitar o seu corpo incorruptível. Você vai aparecer com um corpo incorruptível, né? Que é um corpo que de eletricidade, que é luz, magnetismo, né? Que é a força, e energia, é o calor. Entende? Então vai acontecer isso. Aí por isso que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses 5:23. O que é que ele fala aqui? Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês seja preservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Entende, pessoal? Quem está no Espírito, está no Espírito. Quem não está, não vai entender. Pode ser enganado por esses camaradas aí, dizendo que tudo já aconteceu. Então, qual é o conselho do apóstolo Paulo para aqueles cristãos que estavam lá em Tessalonicenses? Ele fala que o próprio Deus da paz, esse Deus, né, da paz, os santifique. Então, santifique o quê? Inteiramente. Que todo o espírito, santifique o seu espírito, a sua alma, o seu corpo de vocês, seja preservado irrepreensivelmente na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pessoal, não tem que ter mais. Entende porque
Agora a Bíblia está aconselhando a gente perdoar, fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Porque você sabe que ódio, por isso que diz lá a Bíblia, o ódio aprodece os ossos. Entende? O ódio você fica lá no perispírito, mancha o seu perispírito, que vai passar para o corpo físico. Aí passa como corpo físico como o quê? Como câncer. Câncer nos ossos, câncer em várias coisas. Por que, pessoal? Porque tá com essas coisas. Então você tem que se santificar, se limpar. O apóstolo Paulo está falando, tem que limpar também o quê? O espírito. Então ele fala, a sua consciência tem que estar limpa, né? A sua alma, que é o quê? A alma é o perispírito, é o corpo o semimaterial, é o corpo, é o segundo corpo do homem, que é o segundo homem que veio do céu. Então a alma e o corpo seja preservado. Então a gente não só tem que preservar o corpo pessoal, porque temos um espírito, temos uma consciência que tem que ser limpa, temos uma alma que tem que ser tirada das coisas e o nosso corpo também. Entende? Por isso que a gente tem que ter cuidado aqui enquanto a gente está vivendo aqui nessa realidade. Porque tudo que é passado aqui, que a gente ouve, que a gente pega, é transmitido para o nosso perispírito, que vai sujar lá. Vai ficar. E se ficar muito tempo, pode trazer doença para o corpo. Entende, pessoal? Entende agora por que é importante a gente fazer essa linkagem desse estudo? Você viu o que o Allan Kardec estava escrevendo lá? Ele estava escrevendo sobre isso, sobre essa ciência que nossa alma, que ele diz que é o perispírito, está ligado ao corpo e à nossa consciência. Então, se você faz alguma coisa aqui, mancha o nosso perispírito, que é esse segundo corpo, que é o segundo homem que veio do céu, que o apóstolo Paulo está falando lá. Entende? O qual que é esse homem que tem que estar irrepreensível, tem que estar, porque esse homem vai ser revestido dessa imortalidade. Entende? Que está nesse espírito. Então, se sua alma tá bem, você está elevado, aí você perde o corpo, mas você está com a alma elevada. Se a vinda de Jesus Cristo, ele vai ressuscitar, vai pegar aquele seu perispírito e vai ressuscitar você para que você também agora adentre essa dimensão também. Não só essa dimensão, você vai ter um corpo que vai adentrar várias dimensões. E você vai poder entrar no reino de Deus, lá na casa do Pai. Entende, pessoal? Entende? É por isso que o apóstolo Paulo fala isso. Preserve para o quê? Irrepreensível na vinda. Tem a vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Existe. Então, ainda não aconteceu. Esses que estão falando que já aconteceu, tudo já aconteceu, não aconteceu. Você é imortal ainda? Você é imortal. Você é imortal ainda? Você é mortal ainda. Você não é imortal. Então, não aconteceu isso que o apóstolo Paulo falou aqui, que está escrito. Ele diz como está para se cumprir. Então, vai se cumprir. Que está escrito que a morte foi destruída pela vitória. Então, a morte ainda não foi destruída ainda na nossa vida. Estamos morrendo, né? Quanta gente está morrendo aí, né? Mas o que não tem que morrer é o seu corpo perispiritual, é o seu corpo do perispírito, esse que tem que ficar vivo. Tem que ter energia, esse que tem. Por mais que o corpo físico aqui pereça, mas seu espírito, sua alma está salva.
é o que Cristo falou, que, como é que se diz? Não tenha medo daquele que pode matar o corpo, mas que pode matar tanto o corpo quanto a alma, ser destruída. Entende? Sua alma está viva. E o que vivifica são essas coisas, né? Espirituais. Entende? E você está vivo, você não está morto. Por isso que quando você perder o corpo, você vai estar lá vivo. Sua consciência vai estar lá viva. Entendeu, pessoal? O que é o perispírito? É a alma da pessoa, que é o segundo corpo do espírito, da sua consciência. Entende agora? Graças a Deus, mais um vídeo aqui. Ficou longo, mas eu precisava dar essas introduções, porque tinha muita coisa aí de engano aí. Eu tive que fazer essa leitura desses contextos, né? E graças a Deus, né? Mais um vídeo. Até a próxima, se Deus permitir. Tchau!